Boa noite, os integrantes do grupo são Milena Simora Rangel e Yuri Ferreira dos Santos. Faremos a apresentação dos slides referente ao trabalho de ética, na qual tem uma breve abordagem da história de um jurista e advogado de políticos presos, chamado Heráclito Fortuna Sobral Pinto, apelidado de Senhor de Justiça, no caso, por sua guerra contra a ditadura do Estado Novo no governo de Getúlio Vargas, durante o ano de 1937 a 1945. Essa luta incansável contra o regime militar da época, retrata, portanto, a vida deste homem que é idealista e, sobretudo, justo na sua incansável luta por direitos humanos. Sem contar que Sobral ganhou grande destaque na luta contra a injustiça em um dos períodos mais obscuros da nossa história, mais conhecido como a ditadura militar. Ele era um advogado que colocou a justiça acima de qualquer ideologia e desafiou diversos ditadores brasileiros. Este filme traz uma série de depoimentos e imagens na qual comprovam a luta e a grande dificuldade que Sobral passou durante um desses períodos, que marcou a nossa história, E destaca também a grande importância do papel do advogado no âmbito jurídico brasileiro. Sobral foi até a favor do golpe de 64, pois foi informado que iriam restaurar a Constituição e quando ele descobriu que estava tudo sendo ao contrário do que foi dito, logo mudou de ideia e constatou a postura antidemocrática do novo regime de governo. No dia seguinte ao anúncio do ato constitucional número 5, Sobral, então com 75 anos, foi preso. Uma de suas petições mais famosas foi quando os direitos humanos foram totalmente desrespeitados e argumentou em sua petição os direitos dos animais, meio que uma abreviação, equiparando aos direitos humanos. No artigo 133 da Constituição Federal, dispõe que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, seja por uma simples ação de despejo, por falta de pagamento ou uma acusação penal, onde se coloca em julgamento bem maior, a liberdade. Não há justiça sem a presença firme da advocacia, O referido artigo reconhece que o exercício da advocacia é fundamental para a prestação jurisdicional, uma vez que cabe ao advogado postular em favor do cidadão, mas busca no advogado o mediador que se manifesta em favor do seu nome. Pode-se destacar que a atuação do advogado no processo chega a ser mais complexa que a do juiz, pois o juiz pode formar seu convencimento livremente, já o advogado deve moldar seu convencimento ao interesse de seu cliente. Um exemplo claro que destaca a importância do exercício do direito da advocacia na garantia do direito é um caso envolvendo Luiz Prestes e Helder Berger, onde ambos empunhavam um período comunista no Brasil e eram políticos presos no período militar, onde esses foram severamente torturados e submetidos a condições desumanas. Sobral, em sua defesa, citou no caso a aplicação do artigo 14 da Lei de Proteção aos Animais e fez uma analogia, tendo em vista que Prestes e Berger estavam submetidos a condições até piores que a dos animais. Seus tratamentos não tinham um mínimo de dignidade, em favor do tratamento humanitário dos prisioneiros. Assim, ambos conseguiram ter um pouco de direito durante um período tão difícil que vivia o Brasil na época. E essas foram as frases que mais nos chamou a atenção. Sobral significou durante a ditadura militar a salvação de algumas vidas. Amy Moreira, advogada. Não era movido por remuneração, recusava casas milionárias e chegou a ser indicado a ser membro do STF. Zuni Ventura, jornalista. E Sobral Pinto tenha sido talvez o maior advogado brasileiro, superando até o Rui Barbosa, Jorge Cortaz. E assim finalizamos o nosso trabalho, a respeito da advocacia brasileira em um período tão difícil que o Brasil se encontrava.